Olá, bem-vindos a essa aula de mecânica dinâmica. Vamos iniciar hoje o capítulo cinética de corpos rígidos, né? Em específico, vamos abordar as equações gerais do movimento. Vamos lá, então. Da cinética de sistemas de partículas, o capítulo 4 do Merriam, nós temos que as equações vetoriais do movimento em termos de forças de momentos para um sistema de massas perfeitamente geral são as seguintes. Nós temos a equação de forças, que é a equação 4.1, né, que o somatório de forças igual a massa vezes a aceleração, lembrando que a aceleração é a do seu centro de massa, e F e A, né, são vetores. E temos também a equação dos momentos, que é a equação 4.9, né? Somatório dos momentos resultantes de todas as forças externas sobre um corpo em relação ao seu centro de massa é igual, né, à taxa, a derivada, da variação com o tempo da quantidade de movimento angular do corpo também em relação ao seu centro de massa. Um sistema geral de forças agindo sobre um corpo rígido, ele pode ser substituído por uma força resultante aplicada em um ponto escolhido, né, e um binário, ou seja, um momento correspondente. Nessa figura, nós podemos ver um corpo, né, onde nele são aplicadas várias forças, F1, F2, F3 e F4. Né? Observe que aqui está o centro de massa do nosso corpo, né? E observem que praticamente nenhuma das forças que estão aplicadas no corpo passam a sua direção, né? Passa exatamente pelo seu centro de massa. Cada uma delas, né? Aqui até praticamente passa, cruza, aqui passa um pouquinho do lado, né? Nenhuma delas exatamente cruza, passa pelo centro de massa, tá? Se nós substituirmos as forças externas, então, né, por um sistema de forças e momentos equivalente, né, com a força resultante agindo de forma a passar pelo seu centro de massa, nós temos essa figura. Né? Então, somando todas as forças F1, F2, F3, F4, sentido e direção, né, o somatório de forças que eu poderia aplicar sobre o centro de massa é esse aqui, ó, essa é então a força, o somatório de forças, né? E como essas forças, praticamente nenhuma delas está aplicada exatamente sobre o centro de massa, cada uma delas provoca um momento em relação ao centro de massa. Tá? E esses momentos, então, são representados pelo somatório de momentos em relação ao centro de massa. Tá? Ok? E podemos, então, visualizar as forças que agem aqui, as forças e os momentos nessa figura, né? E essas forças e momentos podem ser substituídos por um diagrama equivalente à resposta dinâmica do sistema, né? Que é representada pelos efeitos dinâmicos. O somatório dos momentos em relação ao seu centro de massa são substituídos, então, conforme essa equação, pela taxa de variação da quantidade de movimento angular, tá? E o somatório de forças, ele é substituído, então, na mesma direção, na mesma direção que eu tenho o somatório de forças, nós representamos, substituímos, então, a resposta dinâmica pela massa vezes aceleração. Somatório de forças igual a massa vezes aceleração. Então, colocamos aqui o vetor massa vezes aceleração. Bom, agora nós vamos, então, verificar as equações do movimento plano. Observe, então, esta figura, né, que nós temos um corpo, né? Esse corpo está submetido a um conjunto de forças externas F1 até F4. Se nós fizermos o somatório dessas forças, o somatório dessas forças terá uma direção, né? A aceleração, então, aqui está na direção do somatório das forças, tá? E temos aqui também uma massa MI e um raio onde ela está aplicada, ela não entra nesse momento em consideração, mais tarde ela vai entrar. E observamos que esse corpo possui aqui uma velocidade angular W e uma aceleração angular W. Tá? Então, é um corpo rígido movimentando-se com o movimento plano no eixo XY. Tá?
Então, o seu centro de massa, ele possui algumas características. Ele tem, então, como destacado anteriormente, uma aceleração A, um vetor, né? Possui uma velocidade W igual a o vetor velocidade W igual a ômega vezes K, ômega é o módulo e K é a direção, né? A mesma coisa como a aceleração angular. O vetor aceleração angular é um vetor escalar alfa vezes K. Lembrando, né, que como o produto vetorial aqui relaciona, né, dois vetores, né, nós temos então que W e alfa, esses dois vetores, eles são perpendiculares ao plano de rotação XY. Tá? E por isso, então, eles também podem ser tratados como vetores. Se eles são perpendiculares ao plano de rotação, quer dizer que eles estão sob o eixo Z aqui, que não foi destacado, né? Pela regra da mão direita, então, eles levam aqui, esses dois vetores, levam, né, o vetor unitário K em consideração. O K aqui é o vetor unitário deste vetor, indicando que a direção é no eixo Z. Tá? Então, como eles podem ser tratados como escalares, W, o ômega aqui corresponde à velocidade angular, e alfa, que corresponde à derivada de ômega, é a aceleração angular. Bom, novamente aqui nós temos a figura, então, né, do corpo com as forças, né, e nós vamos, então, estabelecer a equação do movimento plano. Inicialmente, nós temos que a quantidade de movimento angular, que é o nosso hg, ela é igual ao ômega, a velocidade angular, ômega, vezes o somatório de todas as massas MI, vezes a sua distância até o centro de massa, ρi, ao quadrado. Né? Então, aqui ó, nós temos uma massa MI, vezes e a sua distância até o centro de massa. Podemos ter, né, outras massas, né? Por exemplo, poderia ter uma segunda massa aqui e a sua massa M2, aqui poderia ser uma massa M1, aqui uma massa M2 e o ρ2, né? E assim por diante, tá? Ok? Então, essa começa sendo a primeira equação que nós temos. Nós podemos substituir essa parcela, que é esse somatório, o somatório é uma integral, então nós poderíamos substituir esse somatório por uma integral. E essa integral, então, seria a integral de raio ρ ao quadrado vezes um diferencial de massa. Né? Ok? Bom, esse ρ ao quadrado vezes dm, ele é definido, então, como momento de inércia de massa I. Também, muitas vezes, ele tem aqui em cima, o pessoal leva em consideração um pequeno tracinho em cima, representando momento de inércia I, né, do corpo, em torno do eixo Z, passando por G. Ou, em alguns livros, né, esse I aqui, ó, esse I, em outros livros, ele também pode ser dado por J, né, JI. Tá? Então, dependendo da literatura que eu posso encontrar, que eu vou usar, eu vou ter um nome diferente para esse momento de inércia de massa ou momento de inércia mássico do corpo em torno de um eixo Z, passando pelo centro de gravidade. Tá? Então, vejam só, nesse nosso caso, então, a quantidade de movimento angular hg, né, ela vai ser igual ao ômega, velocidade angular, vezes o momento de inércia de massa, certo? Esse momento de inércia de massa, o I, ele expressa o grau de dificuldade em se alterar o estado de movimento de um corpo em rotação, por exemplo, aqui, né? Então, a dificuldade para mim girar esse corpo, né, está associada com esse momento de inércia de massa. Ou seja, ele é uma resistência que o corpo oferece quando se varia a aceleração angular alfa. Ok? Então, isso tem que estar bem entendido para nós podermos continuar aí pela frente.
Aqui nós temos uma tabela do Merriam, lá do apêndice D, né, que apresenta alguns momentos de inércia-massa para alguns corpos, alguns tipos de corpo. Nesse caso aqui eu tenho um cilindro, uma casca cilíndrica, né, uma casca somente, né, e ela tem um certo comprimento L, ela tem um certo raio ou diâmetro, tem os eixos, ó, o eixo Z aqui, o eixo Y e o eixo X aqui. Tá? Dependendo do sentido de giro dessa peça em relação ao espaço, nós podemos então utilizar esses momentos IXX aqui, ó, que tem aqui, né? Ó, esse aqui, podemos usar esse ou esse aqui como as expressões para representar o momento de inércia mássica. Tá? Então, imagine que eu esteja analisando aqui o eixo Z. Ó. Imagine que eu estou analisando essa casca cilíndrica circular girando em relação a esse eixo Z. Nesse caso, se ela está girando em relação ao eixo Z, a expressão que eu vou utilizar é o IZZ aqui, ó, momento de inércia mássica em relação ao eixo ZZ, massa vezes raio ao quadrado. Agora, imagine que esse corpo ele esteja girando de uma forma diferente em relação ao eixo X, ó, assim, ó. Se ele está girando em relação ao eixo X, eu vou usar essa expressão para o momento de inércia de massa. Ou então, né, se ela estiver girando em relação ao eixo Y, né, em relação ao eixo Y, né, eu vou usar então a expressão, né, para o eixo Y, que não foi colocada aqui, ok? Aqui nós continuamos com a apresentação do apêndice D do Merriam, momentos de inércia de massa, né? Um cilindro circular, o momento de inércia dele vai ser muito utilizado, tá? Então aqui eu tenho em relação ao eixo Z, em relação ao eixo XX aqui, né? Temos então as expressões que destacam então esse momento de inércia. Aqui nós temos também um que vai ser muito ocupado, que representa o paralelepípedo retangular, então, né, os momentos de inércia de massa em relação ao giro em cada um dos eixos, uma casca esférica. Temos aqui também de uma esfera, ó, em relação ao eixo IZZ aqui, ó, 2/5 de massa vezes R ao quadrado. Aqui também de outros tipos de corpos, né? Então, o Merriam apresenta lá no seu apêndice, né, vários tipos de corpos diferentes já e apresenta os respectivos momentos de inércia mássica. Se nós não tivermos o corpo, né, nesse apêndice D, temos que deduzir então as respectivas equações aí para podermos trabalhar aí na engenharia mecânica. Então, nós temos aí do slide anterior, né, que a quantidade de movimento angular ela é calculada pela velocidade angular vezes o momento de inércia mássica, lembrando que tem um tracinho aqui em cima, né? E, por fim, então, se nós fizermos o somatório dos momentos em relação ao centro de massa, tomar como a taxa, né, a derivada, né, da quantidade de movimento angular, vejam que, nesse caso, quem varia em relação ao tempo aqui é a velocidade angular, né? Então, se eu substituir o HG aqui, derivar o HG e colocar aqui, ó, eu tenho a derivada da velocidade angular vezes o I, né? E aí, então, né, a derivada da velocidade angular representa, né, a aceleração angular. Então, nesse caso, né, o somatório dos momentos em relação ao G é igual à aceleração angular vezes, né, o momento de inércia mássica do corpo. Tá? Então, essa é a expressão, né, que nós vamos utilizar. Resultando, então, em, lá do final, as equações do movimento plano, então, resultam que o somatório de forças é igual a massa vezes a aceleração e, por fim, então, né, que o somatório de momentos em relação ao centro de massa é igual ao I, né, vezes a aceleração angular. São as duas expressões importantes, né,
que vamos utilizar na resolução dos problemas de engenharia. Essas duas equações são as equações 6.1 do Merian. Pessoal, então, importante, para resolver esses problemas de cinética do movimento, né, do movimento plano, essas duas equações são importantes. Somatório de forças igual a massa vezes aceleração e somatório de momentos igual a inércia vezes aceleração angular, né? E para resolver isso, nós temos que fazer sempre dois diagramas. O diagrama de corpo livre, nós vamos isolar o corpo e colocar todas as forças externas atuando sobre ele, né? Diagrama de corpo livre. E o segundo diagrama que precisamos fazer é o diagrama de força resultante, ou diagrama equivalente, ou diagrama cinético, como é apresentado pelo livro, tá? Então, nele só aparecerá as resultantes do momento, né? Inércia vezes alfa, e também a resultante, né, das forças massa vezes aceleração. Anteriormente, nós desenvolvemos a equação do movimento em relação ao centro de massa. No entanto, né, eu posso também elaborar a equação do movimento em relação a um ponto qualquer deste corpo, como, por exemplo, esse ponto P. Tá? Nesse caso, então, a equação se tornará a seguinte. Ó, nós vamos ter que fazer o somatório dos momentos em relação ao ponto P, aqui ele, né? Isso vai ser igual, então, né, a derivada da equação, né, a equação Hg, mais, né, o vetor ρ vezes massa vezes aceleração do centro de gravidade, né? Esse vetor ρ é o vetor dp, o vetor ρ é o vetor dp até o centro de massa g, certo? Então, é simplesmente o momento de massa vezes aceleração em torno de P. E possui o módulo sempre, né, igual a massa vezes aceleração vezes a distância até o ponto P. Ó. Então, a distância de P até o centro de massa é D. Observem que essa distância é perpendicular, então, ao vetor massa vezes aceleração. E disso, então, surge essa expressão. Então, né, colocando este momento na equação, né, o somatório dos momentos em relação a P é o momento de inércia mássico vezes a aceleração angular, mais massa vezes aceleração vezes a distância d, ou seja, o momento, né, em relação a P. Ainda sobre o movimento plano, nós podemos ter o movimento sem restrições. Por exemplo, no caso aqui de um foguete que se move em um plano vertical yx, né, ele é um exemplo de movimento sem restrições. Ou seja, não há nenhuma limitação física quanto ao seu movimento. Podemos ter também o movimento com restrições. A barra aqui da figura representa um movimento com restrições. As guias horizontal e vertical, elas impõem uma relação cinemática entre as componentes de aceleração do centro de massa e a aceleração angular da barra. Então, elas são conhecidas. Há também os sistemas de corpos interligados, né? Aqui nós temos dois corpos interligados pelo ponto A. Às vezes, em problemas que temos dois ou mais corpos interligados, cujo movimento estão cinematicamente relacionados, é conveniente analisar os corpos como um sistema completo, né? E aí a abordagem matemática às vezes fica um pouco mais complexa. Para finalizar essa apresentação, há o caso da translação, que pode ser retilínea ou curvilínea. No caso da translação retilínea, né, imagine aqui um corpo, né, com uma translação retilínea, né, todos os pontos desse corpo se movem em linha reta, né? Nesse caso, não há movimento angular do corpo, certo? E com isso, a velocidade angular e a aceleração angular são nulas, certo?
Aí, então, as expressões que nós já vimos nessa videoaula, então, somatório de forças igual a massa vezes a aceleração, vai existir, né? E o somatório de momentos do ponto G, que é o I vezes alfa, como alfa é nula, ele se torna igual a zero. Então, toda essa expressão fica igual a zero. Então, essa expressão. E para finalizar, o caso da translação curvilínea. Imagine o corpo que tem uma translação curvilínea. Na translação curvilínea, todos os pontos se movem em trajetórias curvas congruentes. Tá? Então, também não há movimento angular do corpo. Novamente, a velocidade angular e a aceleração angular são nulas, né? O que leva, então, a esse conjunto de expressões aqui. Somatório de força igual a massa vezes a aceleração, né? E o somatório de momentos em relação ao centro de massa igual a zero, então, porque o alfa é nulo. Pessoal, então essa foi o nosso encontro teórico sobre esse conteúdo, né? Ele foi extraído quase que principalmente a partir do livro Merian, Mecânica para Engenharia Dinâmica. Se vocês quiserem se aprofundar no assunto, então consultem este livro. Um grande abraço a todos e até o nosso encontro agora, então, para a resolução de problemas.